Pessoal, boa tarde, tá? Ai, me ajeitar aqui no sofá. Ah, bom, ah, vamos continuar com a nossa brincadeira, tá? E primeira coisa que eu perguntar aqui, turma, como é que tá as atividades? Adriana e Ludmila. Tá de boa, professor. Você põe a explicação e aí a gente responde. Ah, tá. Mas tá bem tranquilo então os questionários, né? Dele. É, mas uma coisa que eu tô com uma dúvida é que você posta um texto, umas explicações e no final tem um questionário e depois o senhor posta um outro questionário pra gente marcar. Outro questionário? Tipo, Entendeu? pera aí, deixa eu... É, tipo assim, como se fosse dois. Ah, sim, entendi. É pra mim ter desabilitado esse aqui. Ah, tá, que o senhor vai postar um negócio pra gente enviar as fotos, né? Isso, tá? Tudo bem, se Ah, tá. fazer isso aqui como um reforçar o conteúdo de vocês, a informação, né, o conhecimento, não tem problema não, tá? Mas eu vou criar o campo hoje ainda e vou enviar os dois vídeos, né? Dois não, três vídeos como hoje, né? Para o Moodle, para vocês terem acesso aos vídeos. E quando tiver dúvida, assistir para poder responder alguma coisa que esqueceram. Tá bom? Tá bom. Outra coisa que eu quero ver com vocês aqui, acho que eu comentei na outra aula, tá? Que. É... Oi, Raíssa, tu tá prontinha aí pra gente começar? Sim. Ah, tá ótimo. Então vejam bem, esse nosso conteúdo aqui, eu vou dar mais depois, eu vou dar uma agilizada, tá? Eu não sei se eu comentei com vocês aqui, mas que nas nossas aulas nós vamos ter, tá? Lógica de programação e desenvolvimento web, tá? Algumas coisas que vocês vão ter uma disciplina de programação. Então, assim, é importante ficar atento, porque eu quero ver se adianta essa parte que é mais light, mais tranquila, para a gente entrar nela, tá? E uma coisa que eu peço para vocês, participar e fazer as atividades, tá? Que é o conhecimento que vai transformar a vida de cada um. Tá? Não tem mágica, tá? Então, se eu quero todo mundo bem de vida aí, ganhando grana, viu, Adriano? Nadando na grana aí, e quando eu fazer um churrasco, lembrar do professor, né? Colocar um arrozinho, vinagrete, né? Só para a gente comer um pouquinho para comemorar. Bom, na aula passada, né, na última aula, nós finalizamos a apostila de hardware. Tá? Hardware é a parte física, qualquer coisa que podemos pegar com as mãos. Tá? Não esqueçam disso. O que eu vou falar hoje com vocês aqui vai ser relacionado a. Vamos deixar a parte de hardware de lado agora e vamos trabalhar com a parte da lógica, que são os softwares. Tá? São todos os programas de computador. Tá? Então, todos os programas de computador que nós vamos trabalhar aqui. Da mesma forma como nós identificamos tipos de computadores, tamanhos, geração de processadores, essa coisa toda, tá? Nós vamos estudar um pouquinho agora, falar só apenas de software, apenas de programa. Tá? Então, lembrando que software são todos os programas. Tá? Não podem esquecer disso. Software são todos os programas, até o vírus de computador é software, tá? Então, software. Então, são todos os programas, tá? Eu vou continuar com aquela mesma coisa, de colocando aqui o textozinho no chat, tá? Aí depois que eu explicar, aí eu vou mostrar o que está na apostila e nós vamos continuando. Bom, software aqui, assim como nós vimos na classificação das máquinas, né, por hardware, os equipamentos, dispositivo de entrada, dispositivo de saída, dispositivo de entrada e saída, tá? Então vimos isso tudo. Agora, a mesma coisa em relação aos programas de computadores, no caso, softwares, tá? Então, como é que vai funcionar? Os programas de computadores, todos eles, são classificados e também são divididos, tá?
divididos de uma forma que nós possamos aprender, entender e compreender, tá? Para quando você estiver no mercado de trabalho, não confundirem, né? Dar uma resposta inconsciente, como se te soubesse já aquela informação e entendeu errado, tá? Para não se prejudicar mais à frente. Então é o seguinte, os programas de computadores, eles são classificados e divididos de duas maneiras, tá? De duas formas. Ah, que formas é essa? Uma em relação à sua função, o que ele faz, e outra em relação à sua licença, né? Se ele é pago, se não é pago, o que nós podemos fazer com ele, tá? Então, primeiro aqui vou falar da classificação dos programas em relação à sua função, tá? Na apostila, começa primeiro falando da classificação em relação ao custo, tá? Mas eu gosto de inverter até para ajudar no entendimento. Então, eu vou falar primeiro da classificação dos programas em relação à sua função, tá? E nessa classificação dos programas em relação à sua função, é bem light, é bem tranquilo. Temos apenas 3 tipos de programas classificados em relação à função, tá? E o legal é que nós vamos poder fazer comparações que vai ajudar a entender como funciona, né? Cada um, e até na hora de quando vocês forem trabalhar, vamos supor, que vocês adotaram como profissão, e podem trabalhar numa fábrica de software, né? Aí pode trabalhar com programação front-end, fazer uns layouts, aquela coisa toda, ou um diagramador numa gráfica, tá? Ou numa empresa de publicidade, e por aí vai, né? Porque é muito rico, tá? Isso aqui, essa área. Então, ela abrange muitos locais. Rapaz, casinho chato, que ruim ficar. Ah, então, classificação dos programas em relação à função são esses 3. O primeiro que eu vou falar, tá? Eu vou comparar com o mundo real. Pessoal, dentro do mercado, temos vários funcionários. E tem um funcionário lá, do mercado, que é um cara chato, que ele vive pegando no pé de todo mundo, né? Que ele vive pegando no pé de todo mundo, cobrando todo mundo, né? Boa tarde, Liz. Pegando no pé de todo mundo, né? Tarde. Desculpe pelo atraso. Eu tava saindo, voltei Tá, agora. é só lembrando que as próximas aulas vão começar às 13 horas, tá? Ok. Não, mas hoje nós começamos às 14, tá? Porque na aula passada foi 14, mas a chefia me falou que o horário de vocês, quinto itinerário, é às 13, tá? Sim. Turma, então olha só. Então temos um cara chato no mercado que vive pegando no pé das pessoas. O fulano vai preencher aqui a gôndola. Cadê os caixas? Caixa, vai atender o cliente. O chão aqui tá sujo. Fulano, você chegou atrasado. Tá? Ou você, né, vai para o açougue cuidar, né? Como é que é o nome desse cara que vive cobrando todo mundo? A função dele. Vamos lá, gente. O que foi a minha pergunta? Não entendi. Gerente. Isso, né? Gerente, né? Falando da função do cara que cobra todo mundo, Liz, no mercado. Gerente. Ah, tá, Né? desculpa. Então, olha só. O gerente é o cara que cobra todo mundo no mercado. Tá? Mas, assim, é um cara chato? É. Por que ele é chato? Porque ele é pago para ser chato. É a função dele, é cobrar, né? É estar em cima, é fiscalizar, é gerenciar. Tá? Então ele vai gerenciar o quê? O mercado. Tá? Então, vamos pegar esse gerente, que ele gerencia, tá? Esse gerente nós vamos trazer para o mundo da nossa informática. Tá? E nós vamos chamar, né, vamos definir que esse programa que eu vou falar dele aqui é o nosso gerente. Tá? Esse nosso gerente é o sistema operacional. Vou colocar sistemas
operacionais. Tá? Vou colocar aqui gerente. Tá? Então, o sistema operacional ou sistemas operacionais são os gerentes do nosso computador. Tá? Entenda o seguinte, que como ele é o gerente, então nós não jogamos com o sistema operacional, nós não mexemos com vídeo, nós não assistimos filmes, não escutamos música, nós não fazemos texto com o sistema operacional, tá? Não fazemos apresentações com o sistema operacional, tá? Nada disso. Tá? O nosso sistema operacional, como eu falei, ele é o gerente. Tá? Então, o que, que o sistema operacional faz para a nossa máquina? O sistema operacional, ele é a interface entre nós, usuários, e o hardware. Tá? O sistema operacional, ele é o software responsável em gerenciar todos os recursos do seu computador. Tá? Então, o sistema operacional ele vai gerenciar todos os recursos da sua máquina. Então, lembrando, de novo, nós não jogamos com ele, não assistimos filme, né, não escutamos música, não fazemos textos, planilha, apresentação, desenho, nada disso. Tá? A função do sistema operacional é gerenciar a máquina. Tá? Então, vejam bem, o que, que nós podemos fazer com o sistema operacional? A função do sistema operacional, como ele é gerenciar os recursos da máquina, então eu vou elencar aqui, tá? Eu vou elencar alguns tópicos, tá? Alguns tópicos do nosso sistema operacional. O que nós podemos fazer, que aí são N coisas. Mas observe que eu vou relacionar aqui nenhuma função do sistema operacional está relacionado diretamente a nós. Estão todos relacionados o que mais à preservação do seu computador. Então nós podemos aqui, de cara, ó, criar, copiar, mover, recortar, colar, renomear, o que? Arquivos, pastas e atalhos. Primeira observação, olha só. Com o sistema operacional, o que, que nós podemos fazer? Criar, copiar, mover, recortar, colar, renomear arquivos, pastas e atalhos. O que, que nós podemos fazer aqui com o sistema operacional? Gerenciar contas de usuários. Contas de usuários. Tá? É uma outra forma também, gerenciar contas de usuários. O que que houve? Então temos aqui gerenciar conta de usuário. O que que é gerenciar contas de usuário? Vamos imaginar que vocês estão na sua casa, vocês têm um computador que tem Windows, ou mesmo Linux, tá? E tem seus arquivos, suas contas, seus filmes, tudo, suas coisas pessoais. E vocês não querem que as pessoas tenham acesso. Então, o que é que nós fazemos? Vamos lá, dentro do sistema operacional, gerenciar contas de usuário, e nós criamos várias contas. Uma conta para a Raíssa, outra para o Adriano, outra para a Ludmila, tá? Outra para a Liz, né? Que deu uma fugida agora. Então, cria uma conta para cada um, com uma senha, tá? Seu perfil. Aí, quando um estiver usando a máquina, vai estar entrando com sua senha, seu usuário. Vai estar lá baixando filme, assistindo, mexendo. Depois a pessoa sai da máquina, faz um log off. Aí vem o quê? O próximo. Aí o próximo entra, coloca seu usuário e sua senha, utiliza da mesma forma. Então, gerencia contas de usuário. Tá? Outra coisa que faz aqui também, pensei que ia fugir, viu, Liz?
E outra coisa que o sistema operacional faz. Não, desculpa, eu tive que pegar um negócio no lugar, só que o Gad não tem internet, eu tive que ficar Não, tô sem tranquilo, eu tô internet. só brincando mesmo. Né? Então, olha só, o que nós vamos mais fazer com o sistema operacional? O sistema operacional nós instalamos, né, e desinstalamos programas. Então nós instalamos um jogo, desinstalamos um jogo, tá? Aqui nós organizamos nossos arquivos, pastas e atalhos. Nós que fazemos configuramos papel de parede, né? Área de trabalho. Área de trabalho. Área de trabalho no computador da gente, que tem lá aquela imagem, trocamos a imagem de fundo, colocamos uma foto no passeio. Nós alteramos o tamanho dos ícones que estão na área de trabalho. Nós alteramos a posição da barra de tarefas. Nós colocamos ícones, removemos ícones. Tá? Nós fazemos também, configuramos configuração, né, da gestão de energia. Configuro a energia da minha máquina. Então eu configuro, por exemplo, para deixar meu monitor aceso direto, para ele não desligar, para ele não entrar no modo standby. Então eu vou lá, né, perfil, energia e altero lá. Tá lá quanto tempo o monitor desliga, né? Vai entrar no modo de hibernação. Então eu coloco lá que eu não quero que ele hiberne, né? Ele não desligue nunca. Eu não quero que minha máquina desligue nunca. Tá? Aqui também eu faço a questão de manutenção preventiva. Manutenção preventiva, professor, porque é o seguinte, nós temos manutenção corretiva. Corretiva porque quebrou, já estragou, então não tem jeito, tem que arrumar. E a preventiva, vai fazer manutenção para evitar que sua máquina tenha problema. Nesse caso que estou me referindo, é na configuração do sistema operacional. O que ele nos oferece? Uma limpeza de disco, tá? Uma limpeza de disco. Ele me oferece um desfragmentador, e restauração do sistema. Então eu tenho aqui manutenção preventiva, limpeza de disco, desfragmentador e restauração do sistema. Então observe que cada função que eu estou ilustrando aqui são todas referentes a deixar a sua máquina funcionando direitinho. Aqui também vamos instalar os drivers. São programas que fazem sua máquina reconhecer algumas peças que são colocadas. Uma impressora, um celular, uma placa de vídeo, uma placa de rede. O que mais aqui? Nós configuramos e instalamos uma rede. Né? Configuramos DNS, tá? IP. Tá? Então observe, tudo que eu estou falando aqui por alto são tudo funções referentes quem? Ao nosso computador.
tá? Então, igual eu falei aqui, conta de usuário, para poder utilizar, configurar DNS para preparar a rede, né? Essa manutenção, organizar arquivos, pastas e atalhos, né? Gerenciar contas, criar, copiar, mover, recortar, né? E outras coisas. Então, observem aqui que essas funções que eu estou falando, todas elas estão relacionadas à manutenção do seu equipamento, tá? Não tem nada relacionado diretamente para nós. Vocês estão me entendendo? Vamos lá, gente, preciso de um retorno. Adriano, Liz. Tá tranquilo, Adriano? Sim. Ludmila. Raíssa. Tá. Então veja bem. Isso é manutenção, tá? Sistema operacional é o gerente do nosso computador. O que o sistema operacional faz? Ele vai gerenciar todos os recursos do nosso computador. Como? Aí eu coloquei alguns exemplos: instalação de driver, configuração e instalação de rede, DNS, IP, tá? Aqui a conta de usuário, gerenciar a conta de usuário, alterar a estrutura da área de trabalho, tá? Então tudo isso aqui está relacionado quem? Ao nosso sistema operacional. Agora é o seguinte, do sistema operacional, aí eu vou falar assim, agora eu vou citar alguns modelos, alguns exemplos de sistemas operacionais. Pessoal, qual é o sistema operacional mais famoso que vocês conhecem? Isso, Windows. Windows. Perfeito. Então, o Windows é o sistema operacional mais famoso. Agora vamos pensar o seguinte. Isso, quando eu falo Windows, da família Windows, eu estou me referindo a todos os Windows. Tá? Então, um exemplo de sistema operacional, Windows. Agora, se eu pedir uma versão de sistema operacional, aí eu tenho uma infinidade. Eu tenho vários. Eu tenho o Windows 98, o Windows 2000, o XP, 2003, NT, Server, Windows Phone, temos o Windows do IAS Vistas, né? Temos o Windows 7, 8, né? 10, vai estar de bom tamanho. Então observe, o nosso gerente Windows, algumas versões de Windows, 98, 2000, XP, 2003, NT, Server, Phone, Vista, 7, 8, 10 e por aí vai. Agora, se eu pedir um exemplo, uma versão de Windows, essas que eu falo. Se eu pedir um exemplo de sistema operacional, Windows. Além do Windows, nós temos o Linux. E o Linux é a mesma forma, temos o Linux, modelo, né, exemplo de sistema operacional. Dentro do Linux nós temos várias versões. Tá? Temos um chamado de Red Hat, temos o educacional, Ubuntu, Mandriva, acho que Coca, tá? Suzette, né? Tá bom, eu não lembro o nome. Então aqui, exemplo de sistema operacional Linux. Versões de Linux, tem apenas algumas aí, mas são muitas. Tá? Então, Windows, Linux. Aí temos aqui outros sistemas operacionais que vocês conhecem. O Android, iOS para quem tem o iPhone. A Nokia era o Windows Phone. Né? Fica até redundante, né? Windows Phone. Temos o aposentado MS-DOS. Temos da Macintosh. Isso, Adriano, Mac OS. Temos um que eu só vi na TV uma vez, mas nunca tive contato, é o Firefox. Firefox. Desse Firefox que eu estou falando aqui é o sistema operacional Firefox. Tá? Então, pessoal, é algumas versões, tá? Alguns tipos de sistemas operacionais.
Tá? Então, observe, todos os sistemas operacionais, em regra, fazem a mesma coisa. É claro, um faz um pouquinho a mais e outro um pouquinho a menos. Tá? Então, se eu falar sistema operacional, quem é? É o gerente da máquina. Né? Me dá um exemplo de gerente. Mac, Android, iOS, Windows Phone, tá? Do Linux, Red Hat, tá? Windows 7, Windows 8 e por aí vai. Tá? Então são essas coisas. Além disso, tá? Ou melhor, pessoal, até aqui ficou claro em relação ao sistema operacional? Aí, você entendeu? Raíssa, aí você tá dando golpe? Tá aí só o corpo e o espírito tá longe, é? Liz, entendeu? Ela falou sim, Tá? sim. Bom, se eu falei do gerente nosso sistema operacional, agora os outros dois ficam muito fácil. Por quê? Olha só. Vamos pensar o seguinte. Se você tem um programa e esse programa ele gerencia a sua máquina, então ele é um sistema operacional. Agora, se você viu um programa, esse programa não gerencia a sua máquina, só pode ser outra coisa. Vai ser tudo menos sistema operacional. Né? Então veja que legal. Então assim, se o meu programa ele não gerencia a minha máquina, ele só pode ser uma outra coisa, que são os aplicativos. Tá? Ou está na moda agora app, né? App. Então, gerenciou minha máquina, sistema operacional. Não gerencia minha máquina, aplicativo. Isso aqui não tem erro. E dos aplicativos, nós temos uma infinidade mesmo. Tá? Nós temos o pacote Office, né, que é o quê? O Word, Excel, PowerPoint, né? PowerPoint. Temos LibreOffice. Né? LibreOffice tem Writer, Calc, Impress. Temos Photoshop. Temos vírus. Antivírus. Tá? E por aí vai. Pessoal, observem aqui. Coloquei isso de uma forma mais rápida. Do Windows, ele gerencia nossa máquina. Não gerencia, então ele é um aplicativo. Observe que todas as funções dos aplicativos estão todas relacionadas diretamente ao usuário, elas não estão vinculadas ao computador. Então, um exemplo aqui, Word, fazer texto. Excel, planilha. PowerPoint, apresentações. O LibreOffice, né, que eu coloquei Writer, Calc e Impress, é a mesma coisa, nesta ordem. Tá? Photoshop, vírus de computador, antivírus. Tá? Então, tudo isso aí são os aplicativos. Então, estou vendo a diferença? As funções dos aplicativos estão relacionadas a quem? A nós, usuários. Já no caso do sistema operacional, como ele é o gerente, está tudo relacionado a ele. Né? Relacionado à máquina, manutenção da máquina. Então, os aplicativos relacionados a nós e o sistema operacional relacionado à máquina. Então, observe que o ponto de vista de cada um ficou diferente. Agora nós temos um outro aplicativo, ou aplicativo não, um outro tipo de programa, né, de software, que ele vai estar relacionado a você de forma direta, né, quem é da área de tecnologia, que são as linguagens de programação. As linguagens de programação, diferente do sistema operacional, diferente dos aplicativos, né, posso falar assim, que antes mesmo de existir sistema operacional,
aplicativo, alguém teve que trabalhar pesado, correr atrás para poder criar um produto. Tá? Esses profissionais que trabalharam para criar um produto são chamados de desenvolvedores. Né? Os desenvolvedores são os profissionais, né, juntamente com os analistas de sistema, para poder construir novos programas. Por exemplo, o Windows. O Windows foi construído como base dele uma linguagem chamada C. Todas as páginas de internet que nós temos acesso são com a linguagem HTML. Tá? Então, quando a pessoa vai fazer, vou colocar aqui algumas. O sono. Vou colocar aqui algumas linguagens, tá? Tem uma linguagem chamada C. Eu tenho uma outra linguagem chamada C++. Eu tenho outra chamada C Sharp. C Sharp. Eu tenho .NET. Eu tenho Delphi. Não. Esse aí, Adriano, ele é um protocolo. Delphi. Você deve estar se referindo a HTML, não? HTML, CSS, PHP. Esse HTTP é aquele que vem antes Isso aí é dos protocolo, links de tá? endereço de site. Entendi. É que é parecido com o H e eu achei que era também. PHP, JavaScript, Python. Ruby, Pascal. Então aqui algumas linguagens, tá, de programação. Por exemplo, a base do Windows é construída em C. Aí temos várias linguagens, tem Delphi, né? Temos a linguagem HTML. Todas as páginas da internet, tá, que nós temos acesso no caso, são a HTML. O HTML é o esqueleto, a estrutura do site. Nós temos também aqui o CSS. A linguagem CSS é a que dá cores, efeitos, dá umas cores interessantes no nosso site. PHP serve para programação. Serve não, ele é para programação. Para fazer site, principalmente na questão do back-end, por trás. JavaScript, aqueles efeitos que vocês colocam nos vídeos, tudo. Boa parte é JavaScript. Temos o Python, né? Ruby, Pascal é uma linha educacional. Tá? Então, assim, linguagem de programação que nós temos é esse aqui. Pessoal, tudo bem aqui? Entenderam a diferença? Tudo bem, Quer perguntar professor. mais alguma coisa, Ludmila? Não, tá ótimo então. Não, tá de boa. Então aqui, turma, classificação dos programas de computadores em relação, tá, à sua função. Temos apenas 3. Aqui, sistemas operacionais, as máquinas todas precisam ter. Aplicativos, Word, Excel, PowerPoint, jogos, qualquer coisa toda. Tá? Sistemas operacionais. Tá? Então, são esses nossos aqui que compõem a classificação dos programas em relação à sua função. Agora eu vou falar da classificação dos programas de computadores. Sim. Agora eu vou falar da classificação dos computadores em relação ao seu custo. Tá? Então, saber se o programa se ele é pago, se não é pago, se ele é de graça, o que eu posso fazer com esse programa. Tá? Então, quem determina isso dessa forma são as licenças. Tá? São as licenças. Então, aqui, eu vou colocar algumas licenças que tem na apostila. Tá? A primeira licença que nós temos é chamada de
freeware. Tá? Esse freeware aqui, eles quer dizer que todos os programas são de graça, podemos baixar de graça, fazer várias cópias, distribuir para os colegas. Tá? Então podemos fazer essas coisas. Só não podemos, tá? Duas coisas. Nós não podemos vender esse software livre, tá? E nós não podemos modificá-lo. Então, freeware, tá? Então, aquele programa, né, aquela licença que é utilizada nos programas de forma gratuita. Ué, professor, como é que o povo ganha dinheiro? Ah, tem várias formas de ganhar dinheiro, né? Os patrocinadores. Oi. Professor, Não, e os programas craqueados? Isso aí. não, mas sim, mas olha Que só, é, pensa o vem, seguinte, vem das um programa licenças, né? craqueado é um programa pirateado, então ele não entra em nenhuma definição aqui. A única definição que ele vai entrar é apenas na lei, como pirataria. Entendi. Pessoal, então freeware, né? Temos aqui o primeiro. Não, tranquilo. Entendi. Ah, falando do outro aqui, do shareware. Esse outro programa aqui, shareware, ah, assim, ele é de graça, mas não é de graça. Ué, como é que é de graça se não é de graça? Né? Simples. Vamos imaginar que vocês compraram um computador. Esse computador, o vendedor usou de lab e falou assim, ó, tô te dando aqui o pacote Office, né? Com o Word, o Excel e o PowerPoint. Você chega na sua casa e começa a utilizar ele. Vai utilizando, tá tudo funcionando. Altera a cor da fonte, o tamanho da fonte. Tá? Chega um belo dia, você vai tentar imprimir e já não consegue mais. Vai tentar alterar a cor de uma fonte, também não acontece mais. Tá? Por quê? Porque esse programa, freeware, ele é gratuito, em parte, tá? Só que essa gratuidade dele dura no máximo uns 30 dias. É como se fosse para degustação. Então o Share, ele, tá, é o tipo de programa que você usa e após um tempo exigido, né, pelo desenvolvedor, ele vai bloqueando as funções. Tá? Observe, ele vai bloqueando as funções. Isso quer dizer que o software tem lá as funções. Depois do share, deixa eu só olhar aqui que às vezes me dá um branco. Rapaz, que calor. Só um pouquinho aqui. Não, o share é share. O tree é outra versão, Adeno. Você vai entender já já. Então, freeware, né? Esse share, como eu falei, você ganhou, entre aspas, você vai utilizando. Mas depois de 15 dias, 20 dias, esse aplicativo vai bloquear todas as funções. Então, vocês não conseguem editar, não conseguem manipular o arquivo. Tá? Eu posso estar fazendo, no caso, se tiver todo mundo combinado o preço, fica meio desleal. Então, o share é isso, né? Você vai utilizar ele tranquilamente e depois me passa. Aqui, share, freeware share. Agora eu vou falar de outro aqui. Freeware share. Sim. Deixa eu complementar aqui. Agora, olha só. Você está com o aplicativo, esse share. Está utilizando ele durante 20 dias. Tá? Continua alguma coisa funcionando. Se expirar, não tem problema. Mas quando expirar esse prazo, geralmente 30 dias, o que o aplicativo vai fazer? Ele vai colocar um texto lá na barra de título, um texto em vermelho, né, pedindo para atualizar a página, né? No caso, comprar o aplicativo. Então, se você gostou do aplicativo e precisa utilizar ele, se você for comprar, aí olha só a sacada. Você pegou um no share, está utilizando, aí travou. Travou não, está utilizando, só que você começou agora a fazer para outra coisa. Ai, cara. Né? Então, ele fala assim, ó, sua licença expirou.
Aí o que que tá pedindo? Ó, tira dinheiro do bolso e compra a definitiva, compra a chave. Então, quando você, a partir do momento que você pegar em dinheiro e comprar uma chave de acesso ao aplicativo, este aplicativo seu vai deixar de ser um share e vai se tornar um proprietário comercial. Então, o software proprietário comercial são todos os programas pagos. Tá? São todos os programas pagos. Proprietário comercial. Aí depois do proprietário comercial, temos aqui, ó, freeware, deixa eu aumentar aqui o zoom. A freeware, como eu falei. Esse share aqui, foi o que eu falei agora há pouco, geralmente vai bloquear as funções. E o proprietário comercial. Ué, pessoal, acabou? Tem mais? Tem mais, lógico. Acabou nada. Pessoal, temos o outro aqui também. Tá? Toda vez que eu esqueço que tem que estar no mesmo local. Tá. Pessoal, temos também outro tipo de programa, a licença, que é a licença chamada de demo/trial. Tá? Deixa eu só colocar aqui. Demo/trial. Esse aplicativo, tá? Essa classificação, quando vocês receberem algum software, né, de brinde, e olhar isso aí, verificar a licença que ele é um demo trial. Não, tranquilo isso. Demo trial, geralmente é utilizado em jogos. Então vamos imaginar o seguinte: você tem lá o famoso Counter-Strike e você quer jogar, aí o que, que o vendedor faz? Ele te oferece, né, te disponibiliza apenas a primeira fase do jogo. Tá? Apenas a primeira fase do jogo. As outras 99 fases do jogo, se você quiser jogar, vai ter que pagar. Então essa primeira fase aqui, que está disponibilizando, tá? Como é que eu posso colocar aqui? Tá. Então assim, só reforçando, o Demitrial geralmente é um pedaço de um jogo, como o Adriano falou, demonstração. Tá? E esse pedacinho de um programa complexo, tá? Ele tem todas as funções, funciona perfeitamente, só que se nós queremos jogar com as 99 fases, temos que pagar por ele. Tá? Então o Demo Trial geralmente são de jogos, é um pedaço de um programa, de um todo que funciona bem. E tem outra coisa, as funções dessa forma aí, tá? As funções dele não expira, tá? Porque ainda o seu aplicativo ainda está... Desculpa, eu atropelei aqui, pensei em outra coisa. Bom, então nesse caso aqui, ó, é isso mesmo, tá? Tem um demo trial, tá? Então são programas, geralmente pedaços de programa para teste. E boa parte joga na internet que o povo vai baixando e vai utilizando. A demonstração. Adriano, não entendi. Acho que é demonstração da aula, acho que é isso, não sei direito. Sim, Não era sim, quando você tava tá, falando tá. aí de demo, aí Agora, eu falei que era demonstração. uhum. Não, é isso mesmo, tá? Uma Então, demonstração. demonstração, como a Alina colocou, boa, né? O demo ou trial, então é apenas uma fase de um jogo, tudo funciona e não expira nada, diferente do share. Só que se eu quero jogar as outras fases, eu tenho que pagar por ela, tá? Então, esse aqui é um demo trial. Depois do demo trial,
nós temos o beta. Tá? Beta. Esse programa beta, você vai baixar lá, WhatsApp versão beta. Travou aí? Como é que tá agora, Adriano? Pra mim tem hora que tá dando umas travadas. Tipo, o senhor fala e, tipo, depois de muito tempo já tá em outra parte. Eu Pra acho mim que é a também, limitação da banda. mas já parou. Talvez dele tá É, um parou pouquinho agora. fraca. Ah, bom, voltando aqui pro beta. Então, o beta é um programa que ainda está em desenvolvimento. Os fabricantes pegam esse demo e fazem teste. Tá? Vão fazer um teste nessa fase, nesse aplicativo. Só que tem que ter consciência do seguinte, que esse aplicativo, como ele não está em versão estável, tá? Então ele corre risco de dar muito problema. Então, a versão beta são programas que ainda estão em desenvolvimento, tá? Não estão prontos ainda. Temos aqui outro áudio. Isso, o beta é. Versão de desenvolvimento ainda, né? O beta. Opa, peguei coisa errada aqui. Tá? Temos outro. Será que eu pulei? De Montreal, ok. O beta, como falei, ainda está em desenvolvimento. E agora o Adware. Esse Adware aqui, tá? Ah, como que eu vou falar aqui? Imagine que vocês estão no cinema assistindo um filme. Aí está utilizando esse programa. Esse programa é gratuito enquanto tiver uma propaganda na frente. Então imagine que vocês estão querendo ver um filme e esse filme está sendo atrapalhado por uma propaganda. Né? Colocar aí 50% da tela. Então você não vai conseguir assistir o filme. Que lá na tela vai ter que a propaganda da empresa e bem escrito assim, para tirar esta propaganda, né, adquira a licença definitiva. Igual o YouTube, né, professor? Ah, Tem o sim, sim, YouTube Premium, aí fica perfeito, toda hora ótimo. aparecendo anúncios. Você fica Verdade. Bom assistindo. exemplo. Esse YouTube Premium, né, para enrolar os outros. Né? Então é isso mesmo. Né? Então aqui eu coloquei a nossa É, questão aqui, o demo, né? Demo não, o beta, que ainda não está pronto. Tá? Ainda não está pronto. Então, Adware. Aí temos um outro software. Tá? Esse outro software, tá aqui, é chamado de... ah, cara, me deu um branco agora. Ah, sim. De software livre. O Open. Open Source. Que tipo de programa é esse? Esse programa é de graça. Nós podemos baixá-lo de graça. Podemos fazer várias cópias, podemos distribuir, podemos também modificar e vender. Ou, perdão, vender não. Vender é outro. Pessoal, já aqui tinha caído aqui conexão. Turma, voltou aí? Tá todo mundo me ouvindo novamente? Pessoal, vocês estão me ouvindo?
Que merda. Sim, sim. Você tá me ouvindo agora? Professor Clóvis, tudo bem aí? Tá travando? Tá falando muito. Tá um Tá. pouquinho. O Só que eu um vou fazer pouco. aqui, pessoal? Não, eu vou ter que continuar, né? Então, olha só. Eu estava falando sobre o do software livre, tá? Esse software livre, ele aqui é um programa que nós baixamos de graça, usamos de graça, à vontade. Nós podemos modificar, distribuir, só não podemos vender, tá? Eu vou dar um exemplo aqui desses programas. São programas, no caso temos aqui o Linux, tá? O Linux é um software livre. Temos aqui também o LibreOffice. Esses aqui, o Linux, o LibreOffice, vocês podem baixar na sua máquina. Tendo conhecimento, vocês podem alterar as características, podem modificar tudo ele, tá? Só não pode vender. Depois desse software livre, temos um outro, que é o software livre comercial. Esse aqui posso falar que podemos fazer tudo, software livre comercial. É o software que eu baixo de graça, manipulo, distribuo, faço cópias. E se eu encontrar alguém que é interessado no meu trabalho, que queira pagar por ele, né, então eu fecho um contrato. Tá? Que esse software livre comercial você pode distribuir como você pode vender. Então aqui, software livre. Aqui os Linux. Software livre comercial. Aqui. Ok, software livre comercial. Aqui, ok. Pessoal, acho que é só isso mesmo, tá? Então, turma, olha só. Então, em termos de licença, o que que nós vimos? Vimos o freeware, vimos o shareware, proprietário comercial, tá? Vimos o demos, vimos o trial, vimos o adware, tá? Então, cada software, né, pertence a um tipo de licença. Então é importante estarmos cientes, tá? A linguagem de promoção, o sistema operacional também já falei sobre ele. Tem mais aqui. Utilitário aplicativo, ok. Aqui, Pessoal, então no caso da classificação dos programas em relação ao seu custo, inicialmente são esses, tá, que eu falei. Tá? Então eu falei só reforçando, o freeware, o sharing, proprietário, tá? Demo trial, tá? Software livre comercial. Tá? Então todos eles têm suas próprias características. Tá? Então temos que ficar atento quanto a isso. Agora é o seguinte, né, até aqui nós encerramos, entre aspas, a parte do software. Calma, ainda tem software ainda. Tá? Mas até aqui, o que eu quero dizer? Que foi passado para você as licenças, tá? No caso o custo, e a função. Então vamos até aqui a função do sistema operacional,
linguagem de programação, né, e aplicativos. Aqui em relação à licença, como eu falei, vamos. Bom, gravação começando. Então, primeiramente, novamente, das licenças, temos esses que foi elencado aqui, foi relacionado. Então, o que cada licença faz, né, ou pertence. Isso é importante para vocês também não serem enganados, né? O cara fala que é uma coisa, você vê lá, depois você pagou por algum serviço que não deveria ser cobrado. Tá? Bom, agora vamos continuar. Turma, então nessa questão da classificação dos programas em relação à função e o custo, agora vamos continuar com a informação. Como é que eu posso colocar? Sim. Vamos imaginar aqui que a Raíssa me pede um arquivo aqui da matéria. Aí eu vou colocar aqui no chat para ela, o nome do meu arquivo, e vou enviar para ela. Tá? Aí você recebeu. O nome do meu arquivo é ap.rar. Tá? Aí ela recebeu, depois eu pego e recebo outra mensagem dela. Mas se professor, não consegui abrir o arquivo, eu acho que está corrompido. Aí ela vai, eu faço o mesmo processo. Aí ela volta a ligar de novo. Não consegui. Aí eu pergunto, você extraiu primeiro, Raíssa? Extraiu o quê? Então, o que eu quero dizer com isso, turma? Que quando nós recebemos algum arquivo, esse arquivo pertence a alguém. Tá? Eu não falo quando pertence a alguém que eu estou me referindo agora, não é pessoa. A qual aplicativo ele pertence. Tá? Esse é o lado importante. Então, assim, nessa parte, o que nós devemos entender? Que devemos conhecer a extensão do arquivo. Tá? Quem é essa extensão? Professor? Estou ouvindo. Professor? Sim. Tá ouvindo? Com o certeza. zip é a mesma coisa? O RAR, quer dizer? Aí, estou colocando nesse caso aqui, estou me Zip. referindo, é Sim. o tipo de arquivo, tá? Não estou me falando de aplicativo. Turma, então, olha só. Aí ela recebeu e falou que estava corrompida. Eu falei, não, você tem que extrair primeiro. Tem que extrair, tá bom. Aí depois ela aprendeu a fazer a extração do arquivo. O que eu quero dizer com essa fala? Que depois do ponto aqui temos 3 letras. Ou pode ser 4. 3, exemplo, temos essas 3 letrinhas, ou 4, elas estão falando para nós qual é o tipo de arquivo que ele é. E qual programa precisa para poder abri-lo. Tá? Então, dessa forma, para facilitar a nossa vida, o que nós devemos entender? Devemos compreender receber a extensão, identificar que tipo de arquivo é, tá? Para depois aplicar. Tá? Então aqui, esse ap.rar, ele é uma apostila que, sei lá, era do Word. Aí eu peguei, era muito grande, eu compactei. Tá? Quando eu compactei, eu estava utilizando quem? Vamos falar aqui, o WinZip. Estava usando ele para compactar, reduzir o tamanho do arquivo. Para enviar, né, para alguém. A outra pessoa recebe, extrai e depois abre o arquivo num programa específico. Então, com esse pensamento, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar alguma relação de algumas extensões de arquivo. Tá? Vamos identificar que tipo de arquivo é. Tá? Identificar que tipo de arquivo é e qual programa precisamos usar para poder abri-lo. Assim vai facilitar bastante. Tá? Então, turma, eu tenho um arquivo aqui, né? Vou falar assim, de extensão .doc ou .docx. Então, eu tenho um arquivo .doc ou .docx. Que arquivos são esses? Não, tem mais extensão aqui, esquecendo. Temos uma RTF, tá? TXT. Acho que tá bom.
doc, docx, rtf e txt. Que tipo de arquivos são esses? São arquivos de texto, tá? Documentos de texto, tá? Então, como são arquivos de texto, o que eu preciso para resolver? Eu preciso de um aplicativo chamado quem? O Word, ou o genérico, o Writer. Então tem aqui doc, docx, rtf. Eu olhei o tipo de extensão, procurei encontrar um meio, identifiquei que tipo de arquivo é, e vou procurar aqui instalar esses programas caso eu não tenha. Agora, pessoal, tudo bem aqui, gente? Olha esse sofá aqui, tá ruim pra mim. Rapaz, pronto. Beleza. Aqui tá. Bom, continuando aqui. Então, o que nós vimos? Olhamos o tipo, a extensão. Da extensão, olhamos o tipo de arquivo, que qual é, documento de texto. E a partir do documento de texto, do tipo de documentos, nós vimos o programa necessário para abrir o arquivo. Tá? Acho que ficou melhor para mim ficar assim, para trabalhar. Pessoal, dá para me entender aqui melhor? Tá Sim. ótimo. Tá? Então, vou continuar. Então, aqui, documento de texto, né, que identifique através da extensão. E vou usar o Word ou Writer. Eu escrevi errado o Writer, tá? Writer. Agora, além dele, né, vou falar de outro aqui também. Temos outro tipo de arquivo, a extensão, que é a extensão XLS ou XLSX. São extensões de arquivos XLS ou XLSX. Que tipo de arquivos são esses? São planilhas. Planilhas eletrônicas. Tá? São planilhas eletrônicas que são a partir desses arquivos aqui, dessas extensões. Para poder abrir as extensões, no caso dessas planilhas, abrir essas planilhas, eu preciso de algum aplicativo. O aplicativo mais famoso é o Excel. Tá? O Excel é o mais famoso. Mas além do Excel, tá, temos o genérico, que é o Calc. Então, temos aqui as extensões, identificamos o tipo de arquivo, e a partir do tipo de arquivo, qual programa eu uso para poder abrir. Qual? O PDF também, professor. PDF, vou falar dele agora. PDF. Meu filho vai comer. Tem café, tem pão. Lá tem um arroz e feijão lá, falta só fritar uma carne ali, viu? Pessoal, depois do doc de Word e do Excel, temos outro aqui também, que é o PPT. PPT ou PPTX. Arquivos de extensão PPT ou PPTX são os slides. São os slides. Tá? Esses slides, tá, são as nossas apresentações. Apresentações. Tá? Que tipo de programa eu uso para poder abrir esses slides? O mais famoso é o PowerPoint. Além do PowerPoint, nós temos um outro, que é tal do Impress. Tá? Então aqui, eu identifiquei o tipo de arquivo,
e encontrei o aplicativo usado para abrir esse arquivo. Continuando. Além desses aqui, tem o PDF, como a Adriana falou. O PDF ele é um documento eletrônico. Um documento eletrônico. Esse PDF, tá? Nós precisamos usar os leitores de PDF para poder abrir. É claro que algumas versões mais novas de Word já conseguem abrir ele também e fazer conversão. Então temos aqui um PDF, que é um documento eletrônico, e qual programa eu uso para poder abrir. O mais famoso e chato é o tal de Adobe. Adobe Acrobat Reader. Tá? Então, documento eletrônico Adobe Acrobat Reader. Tá? E tem um outro que esse eu gosto de usar muito, que é chamado de Foxit. Tá? Então aqui, tipo documento PDF, né, documento eletrônico, e eu vi qual aplicativo usar para poder abri-lo. Aí temos aqui também arquivos HTML. HTML são páginas web. Todas as páginas da internet. Para poder abrir esse arquivo da internet, nós precisamos dos navegadores. Navegadores. Exemplo de navegador: Firefox, o Google Chrome, o Edge, isso, Opera, Safari, tá? Então esses aqui. Outro tipo de arquivo que nós temos também aqui, temos arquivos com extensões JPG ou JPEG, que é a mesma coisa. Temos ICO, extensão ICO. Isso. BMP. PNG também, né? PNG. JPG, ICO, BMP. Cara, me deu branco aqui, mas tudo bem. Que tipo de arquivo é esse aqui? Você sabe, Adriano? Isso, imagem. Sei, de fotos. Muito bem, imagem. E nós precisamos, para abrir essas imagens, de quem? De um editor de imagem. O mais famoso aqui, o mais severino, é o Paint. Isso. Aquele de desenhar. Tá, do Windows. Além do Paint, nós temos o primo rico, que é o Photoshop. Mas também pode ser o padrão do computador. Não, mas eu falo para ele editar mesmo. também, não é só visualizar. Para visualizar a imagem? Photoshop, né? Ah, para editar, entendi. É claro que para visualizar dá para ele ter um aplicativo. Temos aqui também arquivos são extensões MP4, AVI, MKV, tá? SWF, 3GP, né? Cara, tem mais. MP4, AVI, MKV, 3GP. Cara, não lembro agora, mas tudo bem. Pessoal, que tipo de arquivo é esse? Alguém sabe? Isso. Vídeos. De vídeo. Eu olhei a extensão, a partir da extensão eu identifiquei que arquivo é, e agora eu vou usar um programa para poder abri-lo. Esses programas que abrem os vídeos são chamados de codecs, tá? Codecs. É o nome dos aplicativos usado para abrir os vídeos. Professor, não, eu vou falar. aplicativo Mas acho que assim, também abre vídeo aqui se você vai abrir um aplicativo de vídeo,
Ou, se você vai abrir um vídeo, você precisa de um codec. Tá? Codec é o programa que abre os vídeos. Agora, os codecs, nós temos vários modelos de codecs. Aí, exemplo, tem aqui o do Windows, que é o Media Player. Media Player. Nós temos o Real Player. Real, isso. Nós temos MK Player, que é Media bom Player é aquele também, do eu Windows gosto mesmo, né, dele. padrão? Tenho esse que você falou, que é o VLC. Tá? Então aqui nós temos alguns exemplos de, tá? Então, são codecs. Se eu pedir exemplo de codecs, aí nós temos Media Player, Real Player, MK Player, VLC, tá? Então o VLC ele é um codec, MK Player também, o Real Player e o Media Player também são codecs, tá? São aplicativos usados para abrir arquivo de vídeo. E nós temos também extensões como MP3, MIDI, e tem outro que eu não lembro qual agora, que é o da Apple. Acho que é 4AV, se eu não me engano. Acho que é isso. Tá? Que tipo de arquivos são esses, pessoal? Isso, áudio. Muito bem, Música. áudio. E para o áudio também, nós vamos utilizar quem? Os codecs. Mesma coisa. Tá? Então temos aqui os arquivos de vídeo, os arquivos de áudio. Deixa eu ver se eu esqueci algum agora. Obrigado. Isso que eu estava caçando. Tem os do RAR Pessoal, também, né, professor? temos Do zip, também RAR. arquivos com extensões. Ponto .rar, vou fazer isso aqui, e o ponto .zip. O ponto .rar e o ponto .zip são arquivos compactados. Tá? São arquivos compactados. Então eu pego um aplicativo e eu quero enviar esse meu arquivo para algum local. Só que esse meu arquivo é muito grande. Aí eu pego esse aplicativo que ele vai pegar esse arquivo, vai compactar, vai diminuir o tamanho dele para poder enviar. Aí a pessoa vai receber lá do outro lado, ela vai ter que fazer a ação inversa, né? Ele vai extrair para poder visualizar o arquivo. Tá? Então, .rar, .zip, tem outras extensões, né? São arquivos compactados. Quais são os programas que nós usamos? Os conhecidos que eu vejo aqui, que eu me lembro, temos o WinRAR, O mais famoso que eu conheço é o temos o WinRAR. WinZip O e resto é temos tudo o celular que eu conheço. 7zip. Que é os arquivos. Esses três, né? Então, WinRAR, WinZip e 7zip. Tá? Então, todos eles aqui para compactar. Deixa eu dar uma... Pode falar. E, professor, aquele do EXE, que é o dos aplicativos, né? Dos programas de Não, computador. porque é o seguinte, Adriano, Qual boa. é que é para abrir eles? Não Arquivos tem de um programa extensões determinado, né? EXE são arquivos executáveis. Executáveis. Isso aqui já é o próprio programa. Então imagina que um jogo que você vai instalar na sua máquina, você vai dar 2 cliques no executável dele para poder fazer a instalação do jogo. Então ele é o executável. Sim, Então aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma entendi. coisa. Histórico. Aplicativo, eu tinha falado, tipo de arquivo. SF, BMP, DLL, EXE, né? Lá, GIF, não, GIF é ter imagem. HTML, log, MP3. Acho que eu abordei todos. Uhum. Vírus antivírus. Vírus de macro, antivírus. Programa de compactar. Turma, em relação a software também, nós finalizamos, tá? Então finalizamos agora essa parte aí.
Tem uma coisa aqui. Pessoal, agora que eu fui reparar um detalhezinho. 14, 15, 16. Tá. Turma, tem Deixa eu ver isso aqui. Tá. Olhem só. Hoje é quinta-feira, correto? Tá. Então, uma coisa que eu peço para vocês ficarem atentos enquanto o nosso horário, tá? Sim. Eu vou dar uma confirmada no horário aqui, porque eu dei uma olhadinha no meu rascunho. Tinha um horário de 16 horas, mas eu vou ver se o nosso horário só vai começar às 13 ou começa às 16, que aí eu vou avisar vocês com antecedência, tá? Em termos de começar. No geral, como a aula já está encerrando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar adiantar alguma coisa durante o nosso ambiente na semana. Tá? Que eu quero já entrar na parte prática, tá? Que eu quero que vocês comecem a trabalhar a questão de formatação de documentos, tá? E depois para nós entrarmos na questão de programação, tá? Que é muito importante, tá? Para as nossas vidas, né? Para mim também. Tá? Pessoal, tudo bem aqui na aula de hoje, turma? Pessoal, tranquilo? Ludmila e Raíssa, e vocês duas? Tranquilo. Tranquilo. Entenderam que nós vimos a apostila de software, né? Sobre a classificação dos programas em relação à função, em relação ao custo. Relação função, nós vimos sistemas operacionais, aplicativos e linguagem de programação. Em relação ao curso, nós vimos as licenças, né? Que é o freeware, hardware, proprietário comercial, demo, trial, vimos o beta, né? Hardware, né? Então, vimos essas versões. Depois vimos a questão também extensões de arquivos, né? Então vimos as extensões de arquivo, que tipo de arquivo é e qual programa eu uso para poder abrir o meu arquivo. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar. Tá? Provavelmente é só fechar para a questão acho que de redes, mas eu vou ver se faço alguma coisa antes, né, com vocês, para nós darmos uma adiantada nesse conteúdo. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Tá todo mundo quietinho? Tá tudo certinho então, gente? Assim, vocês entenderam tudo que eu expliquei? Tá tudo Vocês certo. compreenderam? Tá. Então tá bom. Sim, sim. Pessoal, então eu vou parar a gravação aqui. Fácil.